Bom, meninos, vamos começar mais uma aula. Essa aula agora continuando compostos orgânicos, a gente está começando lipídios. Só para te localizar, já falamos de carboidrato, já falamos de proteínas, vamos começar lipídios agora. Bem, lipídios então, eles são compostos orgânicos de natureza apolar, portanto todos os outros que a gente viu até agora, tanto sais, que era um composto inorgânico, quanto como glicídio, como proteína, eram compostos polares, por isso solventes em água, solúveis em água. O lipídio não, o lipídio ele é apolar, portanto insolúvel em água. Essa é a primeira característica que você precisa saber dele. Ele é um composto orgânico apolar, portanto insolúvel em água. É insolúvel em água, mas se você lembrar, polar dissolve polar, ele é solúvel em solventes apolares, como cloroforme, como álcool, tá? Como éter. Bem, uma coisa que eu quero começar frisando com vocês que é ruim de você falar. A gente costuma aprender assim, ó, lipídios são compostos formados pela união entre ácido graxo e álcool. Opa, já para por aí. Lipídio não é formado por ácido graxo. Você aprende assim, lipídios são formados por ácido graxo e glicerol. Eu até disse ácido graxo e álcool, eu disse a forma certa, né? Não é formado por ácido graxo e glicerol. Lipídio é formado por ácido graxo e álcool. Nem sempre esse álcool vai ser o glicerol. O glicerol vai ser o álcool quando for um tipo de lipídio específico, um tipo de lipídio chamado de lipídio glicerídeo. Então, calma. Vamos lá. Lipídio é formado pela união entre ácido graxo e álcool. Acabou. É ácido graxo e glicerol, vai ter um composto que vai ser ácido graxo e glicerol. Por que a gente aprende mais ácido graxo e glicerol? Porque é o mais abundante na gente, é o que a gente mais conhece, são glicerídeos, o tal do triglicerídeo, que o pessoal fala na sua casa, tá? Mas é triglicerídeo o nome dele. Mas vamos continuar. Então, lipídio é formado pela união entre ácidos graxos e álcool. Você lembra? Glicídio era formado pela união de monossacarídeos. Proteínas eram formadas pela união de aminoácidos. Lipídios são formados pela união entre ácido graxo e álcool. E aqui cabe uma ressalva. Se a prova for uma prova mais puxadinha, ele pode perguntar qual é a natureza orgânica do lipídio. Se você lembrar, a reação entre ácido e álcool gera éster e água. Então, lipídios são ésteres orgânicos, tá? São compostos que são ésteres. Bem, como eu falei antes, nem sempre o álcool do lipídio vai ser o glicerol. Quando for, a gente classifica ele como lipídio glicerídeo. Então, quando perguntar lipídios, eles são formados por ácido graxo e álcool, e não ácido graxo e glicerol. Vamos ver a função de lipídio antes da gente começá-los propriamente dito. Funções de lipídio. A primeira que vem na sua mente. Pensa numa função de lipídio aí. Aposto que veio reserva energética. Galera, vamos conversar sobre geração energética no seu corpo? Qual é a primeira fonte energética que o seu corpo utiliza? Já vimos carboidrato, já vimos proteína e estamos vendo lipídio. É a última classe, ó. Qual é a primeira fonte que o seu corpo utiliza? Carboidrato. Primeira fonte de energia no seu corpo, você tem que pensar. Carboidrato, quando você pensar em carboidrato, você tem que pensar direto. Energia. A sua primeira fonte de energia é o carboidrato. Tudo bem? Depois você utiliza lipídio, depois você utiliza proteína. Mas primeira fonte energética é carboidrato. Isso não impede que o lipídio haja como fonte energética. O seu corpo começou lá no passado, a armazenar lipídio, pois as pessoas que viviam mais tempo eram as pessoas que tinham um tecido adiposo mais abundante, digamos assim. As pessoas
gordinhas viviam mais tempo, quando o inverno era muito rigoroso, tipo o urso faz, engorda para ficar um tempão perdendo massa gorda, né? Perdendo lipídio. Então, o lipídio atua, primeira coisa, como reserva energética. Isso sem dúvidas. Para você saber, eu já comentei em outras aulas, mas proporção energética de cada um dos compostos orgânicos. Carboidrato gera 4 quilocalorias por grama. Proteína, 4 quilocalorias por grama. Então, a cada grama de glicídio, a cada grama de proteína, você gera 4 quilocalorias. Lipídio, você gera 9 quilocalorias por grama. Então, o lipídio é o mais energético de todos eles. Se você quiser gerar energia em quantidade assim, por grama, escolha lipídio. Ele é mais energético do que os outros, tá? Segunda função, proteção mecânica. Proteção mecânica, galera, a gente tem é fácil de ver a proteção mecânica que isso aqui causa. Imagina, você está andando de carro, você é um aluno top, está andando de carro e você ganha um fusquinha e tal, você tem 32 quilos, só pele e osso, 32 quilos, gravetinho. Tem outro amigo seu também andando de carro, um pouquinho mais cheinho do que você tem 232 quilos, 200 quilinhos a mais do que você tem. Você tá com um cinto e o cara também, já que vocês são pessoas prudentes. E vocês, como é que tá seu cinto? Passando na costela, lá no estômago e no fígado, né, bicho? Encostado, de tão magrinho que você é. A outra pessoa que tem 232 tem um belo tecido adiposo, o cinto de segurança dela tá passando lá fora. Vocês dois batem de frente. Quem é que sente mais esse impacto? Você, cara. Você que o cinto está passando lá no fígado, no baço, embaixo da costela, no estômago. Então você tem muita pouca proteção para os órgãos internos mesmo. Claro que esse exemplo foi um exemplo grosseiro pra caramba, mas vou te dar um outro exemplo. Coxins adiposos. Coxinha adiposo, galera, são essas esponjinhas macias que a gente tem na palma da mão. Isso é lipídio. Na sola do pé, bumbum. Afinal, você precisa sentar, cara. Você tem lipídio pra caramba na bunda. Você tem lipídio pra caramba na palma da mão. Você tem lipídio pra caramba na sola do pé. Afinal, precisa fazer o amortecimento mecânico. Você acha que a sola do seu pé é carne pura? Lógico que não. Aquilo ali, se fosse proteína, doía pra caramba, cara. Então, aquilo ali é uma estrutura de proteção, tá? Chamam-se coxins adiposos. Coxinha adiposo, né? Terceira função de lipídio, isolamento térmico. Se você pegar isso daqui, eu tenho certeza que já tinha vindo à sua mente. Também todo mundo sabe que lipídio faz isolamento térmico. Aí você fala, professor, e como que faz isso? É fácil você visualizar. Visualiza só. Você pega animais de locais muito frios. Baleia assassina, foca, urso polar, pinguim, embora pequenininho, ele é bem rechonchudinho, né? Lembra do Cadu Maverick do filme lá, tá dando onda. Eles têm um tecido adiposo gordinho. Galera, baleia chega a ter 20 centímetros de tecido adiposo. 20 centímetros, um palmo assim, ó, de tecido adiposo. Camada subcutânea dela, tecido adiposo pra caramba. Lógico, o bicho vive em água de temperatura negativa. Então esses caras, eles precisam de ter um isolamento térmico legal. Aí veio o vestibular, todo mundo sabe que lipídio atua como isolante térmico. Aí vem o vestibular e perguntou assim, por que o lipídio atua como isolante térmico? Por que o lipídio atua como isolante térmico? Fogo, né? Questão discursiva, aberta, fechada. Aberta, de escrever, que você fala aí. Eu falo discursivo aqui. Aberta, né? Aberta. Questão aberta. Perguntou assim, por que o lipídio atua como isolante térmico? Por qual motivo? É fácil de você ver. Quando você quer conduzir um impulso elétrico, você usa madeira ou você usa cobre? Cobre. Por que você usa cobre? Porque o cobre é um bom condutor de eletricidade.
Por que o lipídio é isolante térmico? Porque o lipídio é um mau condutor de calor. Apenas por causa disso. Então faz o isolamento térmico, porque ele impede as trocas, ele é um mau condutor. Tranquilos? Vamos lá para mais uma. E ainda atua como meio para solubilização de vitaminas. Algumas vitaminas, galera, são lipossolúveis. A gente vai ver quem são elas. É vitamina K, A, E e D. A gente vai falar delas na próxima aula. A gente já começa vitaminas. Então, também atua como meio para solubilização de vitaminas. Eu gostaria de frisar isso daqui, ó. Isso daqui, porque quando eu estiver falando de vitamina, eu vou falar de vitamina que se acumula no seu corpo e vitamina que não se acumula no seu corpo. As que se acumulam são essas aqui, ó, tá? Que você não elimina para o meio externo. Vamos lá, então. O meu esquema nem sempre fica tão bom, porque é muito grande fazer isso aqui, galera. Eu faço um a um na mão, tá? Colocando negocinho a negocinho. A melhor forma de você estudar lipídio é fazendo esquema. Então vamos fazer o primeiro esqueminha aí, ó. Vamos continuar o nosso esqueminha, então. Então, olha só. Lipídios são divididos em 3 classes. Assim como o glicídio, carboidrato. Lembra carboidrato? Carboidrato era dividido em 3 classes. Era divididos em... Vê se você vai lembrar. Eu estou fazendo para você lembrar. Monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Aqui a gente vai dividir em 3 classes diferentes. Lipídios simples, lipídios complexos ou então compostos, que é a mesma coisa, e lipídios esteroides e carotenoides. São coisas diferentes, tá? Não é a mesma coisa não. Esteroides e carotenoides são 2 classes de lipídios diferentes. Então, começando o lipídio, vai ser extremamente simples, ó. Vamos lembrar, lipídio, o que é? Lipídio, ele é um composto orgânico formado pela união entre ácido graxo e álcool. Ainda bem que você não falou glicerol. Ele é formado pela união entre ácido graxo e álcool. Então, o que vai ser um lipídio simples? O que vai ser um lipídio simples? Vai ser um lipídio formado apenas por ácido graxo e álcool. Eu só tenho ácido graxo e álcool. E isso é um lipídio simples. Ele é formado apenas pela união entre ácido graxo e álcool. E são de 2 tipos. Lipídios cerídeos e glicerídeos, tá? Vamos começar pelos lipídios cerídeos. Vamos passando, porque tá tudo lá para frente, mas o esqueminha é extremamente importante para você mentalizar, fazer o mapinha mental aí. Lipídio simples, como eu te falei, ele é formado apenas pela união entre ácido graxo e álcool. Esse ácido graxo ele é um ácido de cadeia longa, geralmente. Ele é um ácido de cadeia longa, podendo essa cadeia ser saturada ou insaturada. Olha aqui, ó. Olha esse ácido graxo aqui, ó. Isso é um ácido graxo, ó. Na pontinha da cadeia carbônica aqui. É um ácido de cadeia longa e é um ácido que tem insaturação. É o ácido insaturado. Mas também, esse é o ácido linoleico. Olha o ácido palmídico aqui, ó. Olha o ácido palmídico. O ácido palmídico, ele é saturado. Ele não tem nenhuma insaturação, ó, não tem nenhuma dupla e nenhuma tripla ligação. Então, os ácidos graxos que formam lipídio podem ser saturados ou insaturados. Tudo bem? Depende do tipo de ácido graxo, mas pode ter as 2 naturezas, tanto saturado quanto insaturado. Isso até vai fazer a gente classificar eles diferente daqui a pouquinho. Bom, mas, então, lipídios simples são lipídios formados apenas por ácido graxo e álcool. Esses ácidos graxos podem ser saturados ou não, podem ser insaturados também. Agora, vamos voltar lá, ó. Os lipídios simples, eles são divididos em cerídeos e glicerídeos. Galera, quem são os lipídios cerídeos? Olha o nome, cerídeos. Quem são lipídios cerídeos? Lipídios cerídeos são as ceras. Você conhece alguns tipos de ceras. Tipo, cera de origem vegetal.
e cera de origem animal. Cera de origem vegetal, elas são necessárias para algumas coisas. Olha a cera de origem vegetal, ó. Elas recobrem superfície de folhas, promovendo a impermeabilização, diminuindo a perda excessiva de água. Por quê? Porque para todo ser vivo, galera, um grande problema quando sai da água e vem para a terra é a economia de água. Tem que ter uma forma de economizar água. No tronco, a plantinha tem um tecido, que é o suber, que faz a proteção, que evita a perda excessiva de água. Mas as folhas são extremamente vulneráveis à perda de água. Tem uma superfície foliar grande, uma superfície de contato grande, extremamente fininha, propícia à perda de água. Então tem que ter um jeito de minimizar essa perda excessiva. Muitas plantas têm cera em cima das folhas aqui, ó, para evitar a perda excessiva de água. Ó, fica lubrificadinho, ó, chega as gotinhas de água escorrem de tanta cerinha que tem ali em cima. Claro, a polar, né, não vai misturar com a água. Promove a impermeabilização de folhas. Tem algumas plantas que tem cera pra caramba. A gente tem uma aqui chamada de carnaúba. A carnaúba tem tanta cera, mas tanta cera, que o pessoal tira a cera dela para fazer casa, pô. Tira a cera para fazer casa. Claro, galera que é mais humilde financeiramente. Bom, enfim, lipídios cerídeos, lipídios simples, cerídeos e glicerídeos. Os cerídeos são as ceras, tipo que é produzido na folha, cera de origem vegetal, né? Mas temos também cera de origem animal, tá? Cera de origem animal. Olha aqui. Que cera que você conhece de origem animal? Cera de abelha. Que coisa linda. Isso aqui é lipídio, cara, ó. A abelha utiliza lipídio cerídeo para formar a casinha dela, para fazer o interior da colmeia dela, ó. Ó que delícia. Não sei se você já teve a oportunidade de comer um favo de mel. Isso aqui tem gostinho de cera, essa parte aqui, ó. É lipídio, isso aqui escorre na boca assim, ó, massa demais. Mas enfim, isso é lipídio cerídeo. As abelhas utilizam para fazer a moradiazinha delas, para fazer a casinha delas, para colocar os ovos, fazer aquelas caixinhas hexagonais para colocar os ovos, entendeu? Para eclodir as larvas daqui a pouco. Então elas utilizam para fazer moradia. Mas não só essa origem, no caso de cera de origem animal. Qual outra você conhece também? Qual outra cera do seu corpo? De ouvido, né? De ouvido, cera de ouvido. Olha isso daí. Olha a partícula de cera de ouvido saindo. Uma partícula não, né? Um chumaço de cera de ouvido sendo retirado do ouvido da pessoa. E aqui eu queria conversar aqui com vocês um pouquinho. O cerume produzido no seu ouvido tem a função de proteção, de proteger o seu ouvido. Então, o que eu estou querendo dizer? Não se tira cera de ouvido todo dia. Você tem um prazer que é quase um orgasmo em limpar o seu ouvido. Você toma banho e limpa o ouvido. Toma banho, limpa o ouvido. Toma banho, limpa o ouvido. O cotonete já não sai mais nada, cara. Já não sai mais nada. Então, galera, você tem que deixar um pouquinho daquilo ali. Eu não estou falando para você deixar isso aqui, pô. Não tô falando isso não, mesmo porque isso daqui não foi porque ele quis não, provavelmente, tá, gente? Mas enfim, né, porcaria isso aqui não. Mas enfim, é mais patologia. Então não se limpa o ouvido toda hora, igual doido. Por quê? Porque essa cerinha auxilia a prender os organismos que tendem a entrar no ar aqui, ó. Tem um monte de esporo de fungo, bactéria, vírus pairando aqui, ó, e tentam entrar no meu ouvido. Se eles chegarem até o meu tímpano, causa infecção, causa otite. Então, como a gente faz para parar isso? A cera. A cera, ela é viscosa quando
o organismo entra na nossa orelha, ele para em algum lugar e fica. Ele não consegue penetrar. Então, essa cera retém as partículas que estão vindo do meio externo. Então, você ficar limpando o seu ouvido constantemente é foda. E você é tarado nisso, cara. Você pega o cotonete, você vai limpando o seu ouvido, limpando, até você dá gasto. Bicho, você é louco. Não faz isso, cara. Você está pertinho do seu tímpano. Você pode lesionar o seu tímpano e machucar o seu tímpano. Quantas lesões já tiveram de gente enfiando coisa lá no ouvido e o outro bater sem querer e perfurar o tímpano. Eu tive uma aluna, eu gosto até de comentar isso. Eu tive uma aluna que ela falou assim, professor, quando eu estava dando essa aula, ela me falou assim, professor, eu estava perdendo minha audição de tanto limpar o meu ouvido. Eu falei, como assim? What the fuck is this? Aí ela falou assim, sabe como? O médico falou que ao invés de eu estar limpando, eu estava empurrando a cera para cima do tímpano e estava obstruindo, eu estava com dificuldade para ouvir, porque para ouvir o seu tímpano precisa vibrar, né? Vibrar. E estava atrapalhando, então ela estava perdendo a audição. Ela disse que ela tirou um tantão de cera assim. O médico fez lavagem no ouvido dela, precisou e tirou um tantão de cera assim. Olha esse tanto de cera aí, ó. Olha o tanto de cera que foi tirado do ouvido da pessoa. 2 centímetros de cera, maluco. 2 centímetros, não é pouca coisa não. Então, a cera do seu ouvido também é um lipídio cerídeo. É um lipídio produzido por animais e faz a proteção do seu ouvidinho contra partículas estranhas advindas do meio externo. Então, retornando lá. Lipídios são divididos em lipídios simples e lipídios simples são divididos em cerídeos e glicerídeos. Lipídios cerídeos são as ceras. A cera de origem animal e vegetal. Vegetal, cera de carnaúba. Animal, cera de abelha e cera de ouvido. Esses são lipídios simples, lipídios cerídeos. Tudo bem? Tranquilos por enquanto? Então vamos lá. Bom, já os lipídios glicerídeos, galera, agora sim. Agora para. Lipídios glicerídeos, o que eles têm de tão especial? É o tal lipídio que tem como álcool o glicerol. Então aqui você pode falar, o que é um lipídio glicerídeo? É um ácido graxo ligado ao glicerol. Aqui sim. Então você fala, professor, cerídeos não possuem glicerol como álcool, não? Não. Tem um álcool que não é o glicerol. Quem tem glicerol como álcool são lipídios classificados como glicerídeos, que são lipídios simples. Tudo bem? E esses glicerídeos, eles são classificados, todos eles vão ter como álcool o glicerol. Sabe quem é o glicerol? Deixa eu mostrar aqui. O glicerol é esse álcool aqui, ó. O glicerol é esse álcool aqui. Ele é o propanotriol, tripropanol, 1, 2, 3 propanotriol. Nem sei como é que dá o nome desse troço mais. Mas ele é esse composto aqui. Tem 3 carbonos e 3 hidroxilas nele. Tudo bem? Esse é o glicerol. Bom, mas vamos lá no que importa. Vamos na nossa parte aqui. Então, os glicerídeos, eles são divididos em óleos e gorduras. São lipídios que a gente conhece mais. Óleos e gorduras. Bom, galera, só para a gente pensar um pouco aqui, ó, para a gente, se caísse em prova alguma coisa. Óleo, vamos diferenciá-los. Óleo, geralmente, a maioria das vezes, de origem animal ou de origem vegetal? Óleo vegetal, tipo azeite, é óleo, tá? É origem vegetal. De coco, aquele óleo de coco, é óleo, não é gordura de coco, não é gordura de azeite, é óleo, tá? É óleo. Então, origem vegetal é óleo. Origem animal, gordura, tá? Gordura de carne, baleia, gordura de pele e etc, tá? Gordura. Agora, um deles tem a cadeia carbônica saturada e um deles insaturada. Como é que você vai lembrar disso? Vogal, vogal, consoante, consoante. Ó, insaturado e saturado.
Quem é insaturado? Vogal, vogal. Insaturado é o óleo. Tá? Então, óleo tem a cadeia insaturada. Gordura, vogal, vogal, consoante, consoante. Gordura tem cadeia saturada. Então, o ácido graxo do óleo é insaturado. O ácido graxo da gordura é saturada. Tudo bem? Bom, e por último, em temperatura ambiente, gordura, estado sólido, óleo, estado líquido. Beleza, meninos, por enquanto? Quem são e diferença entre eles. E aqui a gente tem algumas coisinhas para conversar, ó. Vamos lá. Então, olha só. Glicerídeos possuem como álcool o glicerol. Tem como álcool o glicerol. Olha o glicerol aí, ó. Cada hidroxila dessa daqui consegue fazer uma ligação com um ácido graxo. Afinal, lipídio é ácido graxo e álcool. Então, cada grupo hidroxila desse consegue se ligar a um ácido graxo. Então, se eu ligar essa hidroxila a um ácido graxo, a um ácido graxo, tá, só tô representando, tá no próximo slide que eu quero. Se eu pegar o glicerol e ligá-lo a um ácido graxo só, isso aqui é um ácido graxo, representação de um ácido graxo, a cadeia aqui seria longa, né? Se eu ligá-lo a um ácido graxo, eu vou ter um monoglicerídeo. Nós estamos falando sobre glicerídeos, né? Glicerídeos. Se eu ligar um único ácido graxo, nós vamos ter um monoglicerídeo. Se eu ligar dois ácidos graxos, nós vamos ter um diglicerídeo. Ó, monoglicerídeo, aqui eu tenho um diglicerídeo. Agora, se eu ligar mais um ácido graxo, o que a gente vai ter? Um triglicerídeo. O que é um triglicerídeo? É o glicerol ligado a 3 ácidos graxos. O que é importante salientar aqui, galera? A cada ligação dessa sai uma molécula de água, tá? A cada ligação dessa sai uma molécula de água. Sempre vai sair uma moléculazinha de água. Isso também é uma síntese por desidratação. A gente viu lá em proteína, tá? É uma síntese por desidratação. E o que tem de tão importante no triglicerídeo que a gente escuta falar tanto? O triglicerídeo é a forma que você armazena lipídio. Pega no seu tecido adiposo aí, ó, gordurinha. Pega aí. Essa gordura dentro do seu adipócito, essa reserva que você faz é na forma de triglicerídeo. Olha aí como é que vai ficar, ó, o triglicerídeo. Como eu te falei, sempre sai uma água, então você faz a ligação aqui, ó, formando o lipídio, tá? Monoglicerídeo, diglicerídeo, triglicerídeo, é isso aqui que está dentro das suas células chamadas adipócitos, que fazem reserva energética para você. Em excesso faz mal, em pouca quantidade também faz mal. Beleza? Tranquilos? Bom, como eu te falei, triglicerídeo aqui. Agora, galera, eu queria conversar com vocês uma coisinha sobre gordura trans. Sobre gordura trans. O que é gordura trans? Gordura trans é quando você pega... Quando a gente está dando essa aula, bicho, dá mó confusão em sala, porque nem pesquisadores têm uma conclusão definitiva sobre isso, tá? Nem os pesquisadores têm. Aí um monte de gente fala assim, professor, o que é bom e tal e tal. O que é bom usar? Gordura ou óleo? Gordura ou óleo? Depende. As pesquisas dizem o seguinte, ó. Se for, mas precisa ser mais conclusiva ainda, tá? Se for para usar cru, use óleo. Se for para esquentar, use gordura. Por quê? Porque o óleo é insaturado. Ele é insaturado, né? Lembra, vogal. Quando você aquece o óleo,
você pega aquele óleo e quebra a insaturação. Então, pensa só, você está quebrando a insaturação. Vamos para o slide daqui. Vamos supor, é esse ácido aqui, ó, quando você esquenta ele. Isso formaria um óleo, porque é insaturado, ó, tem insaturação. Então, quando eu quebrar isso daqui, devido à temperatura, eleva a temperatura. Eu coloquei óleo lá, coloquei óleo para esquentar. Quando eu aumento a temperatura, eu quebro isso daqui, essa dupla ligação, e esse composto fica saturado. Ao invés dele estar insaturado, ele vira um composto saturado. Então isso traz propriedades extremamente maléficas ao óleo quando ele esquenta. Vira uma gordura saturada, que a gente chama. Tudo bem? Então, se for para usar cruzinho assim, eu quero temperar salada, utiliza azeite. Quanto menos insaturação tiver, melhor. Quer ver, galera? Se você pega óleo de cozinha, de soja, girassol, ele é extremamente insaturado. Tem insaturação pra caramba, um monte, várias insaturações, bicho. Você olha, ele é muito insaturado. Quanto menos insaturado, mais saudável o óleo é. Que nem azeite. Azeite é monoinsaturado. Óleo de coco é monoinsaturado, tem uma insaturação só. Esses óleos, eles são mais saudáveis do que o óleo de soja, canola, girassol. Nossa, mãe do céu. Óleos poliinsaturados, isso é um veneno para a saúde, tá? Então, se for para temperar cru, óleos monoinsaturados. Se for para esquentar, gordura que já é saturada naturalmente. Ela já não tem saturação e não faz tanto mal assim. Beleza? Só um comentário sobre isso, porque a galera sempre pergunta alguma coisa sobre. Bom, continuando. O que é gordura trans? O que é gordura trans? Deixa eu voltar naquele slide lá que vai ficar melhor para eu te mostrar. O que é gordura trans? A gordura trans ela é feita assim, ó. Gordura trans ela é feita a partir de óleos. Isso acontece naturalmente no nosso corpo ou industrialmente, tá? Gordura trans é feita através de óleos. Como? Olha esse composto aqui. Isso formaria um óleo. Por quê? Porque é insaturado. Isso formaria gordura porque é saturado. Então, olha só. Eu tenho duas insaturações aqui. Isso seria um óleo. Por um processo chamado hidrogenação, você reagia esse óleo com hidrogênio. Você adicionaria um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Então você quebraria as duplas ligações e formaria um composto sem saturação, um composto insaturado. Quando você faz isso, você origina uma gordura trans, tá? Gordura trans ela é originada pela hidrogenação de compostos insaturados, para torná-los saturados. E aí, qual é o benefício dessa gordura trans? Só tem benefícios alimentares. O benefício alimentar aumenta o tempo de prateleira do alimento, a durabilidade dele fica maior e melhora o sabor, melhora a crocância. Não tem como quando você come batata Ruffles, chips e faz crack, não tem? Aquilo aí tá te falando assim, gordura trans, bicho. Aquilo ali extremamente crocante, durável, saboroso. E isso é o bom da gordura trans, aumenta a durabilidade. Além de aumentar a durabilidade, deixa o alimento mais saboroso e crocante. Malefício, aumenta a quantidade de colesterol no sangue, aumentando LDL, que é o mau colesterol, e diminuindo o HDL, que é o bom colesterol, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Sobre eles dois daqui a pouco. Bom, então a gente está aqui, ó. Lembrando, lipídios são divididos em lipídios simples, complexos, esteroides e carotenoides. Você tem que tentar fazer isso, tá? Simples, complexos, esteroides e carotenoides. Lipídios simples, cerídeos e glicerídeos. Cerídeos e glicerídeos. Lipídios simples tem só ácido graxo e álcool. Lipídios cerídeos tem como álcool algum álcool que não é o glicerol. Então tem cerídeos de origem animal e vegetal, tipo cera de carnaúba, cera de abelha, cera de ouvido. Os lipídios glicerídeos são lipídios que são óleos.
gorduras. E eles têm diferenças entre si. Óleo geralmente de origem vegetal, gordura geralmente de origem animal. Um é sólido, outro é líquido, um é insaturado, outro saturado. Só para te mostrar onde a gente está. A gente terminou lipídios simples, ó. Estamos começando lipídios complexos. Vou começar agora. Lipídios complexos, galera. Vamos pegar pelo lipídio simples. O que é lipídio simples? Lipídios que só tem ácido graxo e álcool. Ácido graxo e álcool. O que seria um lipídio complexo? Um lipídio complexo seria um lipídio que tem ácido graxo, álcool e mais alguma coisa. Tipo, o mais importante de todos, os fosfolipídios. Fosfolipídio é o mais conhecido de todos. O que eu tenho além do lipídio? Ó, lipídio. Aqui, ó, lipídio. Eu tenho ácido graxo e álcool. O que eu tenho a mais além do lipídio? O radical fosfato, que é o PO4 3-. Tem o radical fosfato. Não só ele, tá? Vamos fazer uma análise de fosfolipídio. Primeiro, aonde a gente encontra fosfolipídio? Membrana plasmática, isso todo mundo sabe. Aqui está um fosfolipídio grosseiramente. Estou fazendo primeiro grosseiramente, tá? O que todo mundo conhece. Tem uma cabeça, que é chamada de cabeça, e tem uma cauda, que é chamada de cauda. Beleza? Se você lembrar, a cabeça é a região polar. Se é polar, tem afinidade pela água, é a extremidade hidrofílica. E a cauda é a parte apolar. É a parte que tem fobia pela água, a parte hidrofóbica. Isso daqui é o que a gente tira geralzão assim. Beleza? O que tem na cauda? O ácido graxo. O que tem na cabeça? O radical fosfato, que tem que ter carga, tá? Para ser polar tem que ter carga. Então, olha só, eu queria fazer uma outra análise do fosfolipídio. Aqui a cauda, tá? Aqui seria o ácido graxo, né? Isso aqui seria o ácido graxo. E a cabeça do fosfolipídio é formado de quê? Ó, o ácido graxo aqui, ó. De onde começou. A cabeça do fosfolipídio é formado por um glicerol. Aqui, ó. O glicerol. Aí você fala, ai, teacher, mas se é ácido graxo e glicerol, se é ácido graxo e glicerol, isso aí é um lipídio glicerídeo. Seria, se não tivesse mais nada. Só que eu tenho mais coisa, ó. Ácido graxo, glicerol e olha o fosfato aqui, ó. Olha o fosfato do fosfolipídio. Além do glicerol, a gente tem ainda um outro radical, que tem até nitrogênio nele. Radical esse chamado de colina. Então, o fosfolipídio tem muito mais do que apenas isso daqui. Tem uma cauda hidrofóbica, a cabeça hidrofílica. Na cabeça tem o glicerol ligado ao radical fosfato. O glicerol ligado à cauda e ligado ao radical fosfato. E um radical colina ligado ao radical fosfato. Bem, nessa cauda, nós temos uma quebradinha nela. Se você olhar aqui, ó, a gente tem uma quebradinha nela, uma entortadinha nela. O que faz ela ter essa entortadinha dela? O que faz ela ter essa entortadinha é essa dupla ligação aqui. Tudo bem? Então, o que faz a cauda do fosfolipídio dar essa quebradinha é essa dupla ligação. Fosfolipídio esse, um lipídio complexo. Por quê? Porque eu tenho ácido graxo, álcool e mais alguma coisa. No caso do mais alguma coisa, o radical fosfato e o radical colina. Tranquilos? Falando comigo mesmo, né? Tranquilos? Outro exemplo de lipídio complexo são os esfingolipídios. Esfingolipídios, galera, são lipídios que são formadoras de bainha de mielina. Não sei se você lembra, mas a bainha de mielina é o que envolve o axônio do neurônio. Então, eu tenho neurônio aqui, eu tenho uma célula nervosa que é responsável pela condução do impulso nervoso no seu corpo. Então, essa célula conduz o impulso. Só que o impulso nervoso, galera, ele é impulso elétrico.
Se ele é impulso elétrico, ele precisa de ser isolado. Por quê? Porque senão ele escapa e causa curto-circuito. É impulso elétrico, bicho. Imagina milhares de impulsos tocando-se, impulsos elétricos tocando. É como se fosse um monte de fio desencapado se encostando dentro do seu cérebro. Dá curto-circuito. Então, o que acontece? O nosso corpo resolve isso. O seu corpo, se fosse um fio normal, colocaria borracha em volta, né? Borracha assim, ó. Borrachinha em volta do fio para conduzir o impulso elétrico. Por quê? Porque borracha ela é um mau condutor de eletricidade. Então coloca borracha ali em volta e isola ele. Só que no seu corpo não tem borracha. Como não tem, tem que resolver o problema para isolar o neurônio. Como que se isola? Com lipídio. O lipídio também é um mau condutor de eletricidade. Então envolve a bainha de mielina, envolve a membrana do axônio, em volta da membrana do axônio. Isso é um lipídio complexo. É um lipídio complexo chamado de esfingolipídio. Estou com calor. Tranquilos, meninos? Então o lipídio complexo vai ter ácido graxo, álcool e mais alguma coisa. Exemplos: fosfolipídio, aonde é que está? Membrana plasmática. Esfingolipídio, aonde que está? Formando a bainha de mielina de axônios. Então, para terminar a aula, vamos só retornar lá para a gente ver tudo que a gente já viu. No esqueminha, no nosso mapa mental, lipídios são divididos em 3 classes: simples, complexos, esteroides e carotenoides. Lipídios simples são divididos em cerídeos e glicerídeos. Me acompanhe aí, ó. Tenta pensar comigo. Cerídeos são as ceras, pode ser de origem vegetal ou de origem animal. Beleza? Glicerídeos são óleos e gorduras. Tendo as suas diferenças, glicerídeos, o importante é você lembrar que dentro de glicerídeos é onde possui o álcool, como álcool, o glicerol. Tá? Lipídios complexos são lipídios que possuem ácido graxo, álcool e mais alguma coisa. A gente deu o exemplo do fosfolipídio e do esfingolipídio. Um é formador de membrana plasmática, o outro da bainha de mielina, que envolve o axônio para isolar eletricamente. E chegamos até os esteroides e carotenoides. Esteroides e carotenoides também tem algumas coisas para a gente falar, principalmente dos esteroides. Tá? Os esteroides, então, primeiro, exemplo de esteroides: testosterona, estrogênio, progesterona. Esses esteroides, eles são hormônios sexuais até agora, mas tem outros hormônios e esteroides, tipo os do córtex da suprarrenal. Córtex da suprarrenal são 3: mineralocorticoides, glicocorticoides e hormônios androgênios. Mineralocorticoides e glicocorticoides, os corticoides da sua suprarrenal, eles são esteroides, tá? Então, hormônios e esteroides são lipídios, são de origem lipídica. Nós temos hormônios de origem proteica, tipo a insulina, que eu já te falei, tipo ocitocina, que eu já te falei, tipo glucagon, que eu já te falei em outra aula, mas temos hormônios de origem lipídica, olha aqui, ó. 3, e eu já te falei mais 2 do córtex da sua suprarrenal. Bom, daqui a pouco eu vou chegar até eles para falar deles. Os lipídios esteroides têm uma particularidade que os outros não têm. Eles são originados a partir dessa estrutura aqui. Olha que nome maneiro: ciclopentano peridrofenantreno é o nome dele, tá? Todos os hormônios esteroides vão ter essa cadeia cíclica aí na composição. Tipo o colesterol. Olha o colesterol aqui, ó. Olha o colesterol. O colesterol é um álcool, tá? Olha aqui, ó. Colesterol. Colesterol é um álcool que tem uma cadeia, uma hidroxila no carbono 3, e no carbono 17 tem essa ramificação aqui. Bem, aí você está pensando, ué, professor, colesterol não é uma gordura, não? Não. Se você lembrar, gordura é um lipídio glicerídeo. É lipídio glicerídeo. Então, certinho, biologicamente, o colesterol não é gordura. Gordura é lipídio glicerídeo e teria que ter como álcool o glicerol. Só que o colesterol já é um álcool.
E o colesterol é o quê, professor? Ele é o álcool formador daqueles lipídios esteroides que eu te falei lá atrás. Vou repetir. O glicerol, o colesterol é o álcool formador daqueles lipídios lá atrás que eu te falei. Não tem testosterona? Lembra, lipídio é ácido graxo e álcool? A testosterona é lipídio, então tem que ter ácido graxo e álcool. Qual é o álcool da testosterona? Colesterol. Qual é o álcool do estrogênio? Testosterona. Qual é o álcool da progesterona? Testosterona. Qual é o álcool do cortisol? Testosterona. Então você para de ficar falando que o colesterol não é bom para o seu corpo, pô. Você precisa de colesterol para ser homenzinho. Porque quem dá característica sexual masculina, crescimento de barba, espessamento de prega vocal, engrossamento de voz, né? Crescimento de pelos no peito, musculatura, crescimento de pênis. Quem faz isso é a testosterona. Então você precisa de ter colesterol para formar testosterona. Você precisa de colesterol, porque o colesterol é o álcool que vai formar esses lipídios esteroides. Tudo bem, galera? Ele em excesso, claro, que vai te fazer mal. Bom, falar do que é o colesterol, vamos conversar sobre LDL e HDL. LDL e HDL, o que é o LDL? LDL, você sabe, é o mau colesterol, chamado de mau colesterol. Mas assim como o colesterol não é gordura, LDL não é colesterol. O que, professor? LDL não é colesterol. HDL não é colesterol. Por que fala então, professor? Não sei. Não sei. Mas LDL não é colesterol e HDL não é colesterol. O que LDL e o que HDL são? LDL e HDL são lipoproteínas. LDL vem de lipoprotein, de trás para frente, ó. Lipoprotein low density. Lipoproteína de baixa densidade. Ele é o mau colesterol. Então, LDL não é colesterol. LDL é uma lipoproteína. É uma lipoproteína que vai carregar o colesterol. A gente fala que ele é um carreador, sem o G, tá? Ele é um carreador de colesterol. Ele se liga ao colesterol para poder carregar o colesterol no sangue, tá? Então, olha só o que o LDL faz. O LDL pega o colesterol. Por que ele é chamado de mau colesterol? De onde você adquire colesterol? De curiosidade. Você tem o colesterol de dentro do seu corpo, chamado de colesterol endógeno, produzido no seu fígado e liberado na bile, tá? E tem o colesterol exógeno, que vem da picanha, vem da batata frita, vem da feijoada e etc. Tá? Do cheddar, do ovo. Bom, enfim, você tem o colesterol endógeno do seu fígado e o colesterol exógeno. Olha o que o LDL faz. O LDL se liga ao colesterol no fígado e vai para o sangue. Quando o LDL se liga ao colesterol, ó, eu sou um LDL. Isso aqui é um colesterol. Quando LDL, me ligo ao colesterol, eu vou para o sangue. E vou transportando para o sangue. Para quê, professor? Bicho, o LDL, o colesterol é necessário no testículo, é necessário no ovário, é necessário na membrana plasmática da célula. Então, ele precisa chegar até lá. Então, LDL, carrego o colesterol. Vou carregando o colesterol no sangue, ó. Eu conduzindo o colesterol no sangue. Só que quando eu encosto num vaso sanguíneo, olha o vaso sanguíneo aqui, eu deixo o colesterol. Deixei o colesterol no vaso sanguíneo. Aí, LDL, volto para o fígado. Me ligo a outro colesterol. E venho conduzindo o colesterol. Só que quando eu chego no vaso sanguíneo e encosto, eu deixo o colesterol. Tá vendo o que eu estou fazendo? Eu estou obstruindo o vaso sanguíneo de colesterol.
Eu estou fechando o vaso sanguíneo de colesterol. Esse fechamento, esse acúmulo de colesterol no vaso sanguíneo chama-se placa de ateroma. Então eu vou formando uma placa de colesterol dentro do vaso sanguíneo. Isso obstrui o vaso sanguíneo, pode dar uma trombose ou pode obstruir mesmo, se for no coração, causa infarto, se for no cérebro, AVC, porque interrompe o fluxo de sangue. Então, o LDL, que é chamado de mau colesterol, o que ele faz? Ele pega o colesterol no fígado, principalmente, e leva para o sangue. Chegando no sangue, ele vai depositando no vaso sanguíneo, causando a obstrução do vaso sanguíneo, causando o que a gente chama de placa de ateroma, formando o que a gente chama de placa de ateroma. Tá? Bem, o bom colesterol, que é o HDL, lipoprotein high density, lipoproteína de alta densidade. O HDL, que é o bom colesterol, ele faz o contrário, né? Se o mal deposita no sangue, o que o bom faz? Retira do sangue. Retira e leva de novo para o fígado. Para quê, professor? Para formar bile, para formar sais biliares, para emulsificar lipídio. Então, você pega e faz os dois processos. O LDL leva, o HDL retira. Por isso é bom, galera, você ter no sangue níveis baixos de LDL e altos de HDL, para você diminuir riscos de doença cardiovascular, de acidentes cardiovasculares. Beleza? Tranquilos? Então, só te mostrando aqui a formação de uma placa de ateroma. Aqui está um vaso sanguíneo. O LDL se liga ao colesterol e vai depositando o colesterol na parede do vaso sanguíneo, ó. Vai só depositando. Olha o diâmetro fechando, ó. Olha o diâmetro diminuindo. Galera, interior a gente chama de luz, tá? Se eu falar assim, a sua luz intestinal está hipertônica. Eu tô falando assim, o meio do seu intestino está hipertônico. Puxa água e você vai ter diarreia. É isso que eu tô querendo dizer, sacou? Então, vai diminuindo a luz do vaso sanguíneo, ó. Depositando gordura, diminuindo a luz do vaso sanguíneo, aumentando a pressão arterial. Ó, diminuindo a luz do vaso sanguíneo. Vai diminuindo a luz, até o fechamento. Fechou, interrompe o fluxo, pronto. Dependendo de onde for, pode ser bem sério. Beleza? Bom, os últimos lipídios, depois dos esteroides, são os carotenoides. Quem são lipídios carotenoides? São lipídios coloridos, lipídios de coloração alaranjada, avermelhada, e está presente em alimentos vegetais, em alimentos de origem vegetal, tipo laranja, abóbora, cenoura, tem muito carotenoide. Aí eu acho massa quem fala assim, come abóbora, cenoura porque tem vitamina A. Não tem não. Tem vitamina A não. O que a cenoura tem, o que a abóbora tem é carotenoide. É o beta-caroteno, na verdade. Esse beta-caroteno, quando no seu intestino e no seu fígado, ele é convertido a vitamina A. Então, os carotenoides, eles são pigmentos fotossintéticos, tá? Eles auxiliam na fotossíntese, função deles, auxiliar na fotossíntese. São vários carotenoides. O beta-caroteno, que é esse alaranjadinho, que é esse alaranjado, ele é responsável por dentro do nosso corpo ser convertido a vitamina A, tá? E ele não é a vitamina A. Então, o vegetal não tem a vitamina A, tipo a cenoura, tipo o pimentão, tipo manga, laranja, não tem. Eles têm o beta-caroteno. Esse beta-caroteno dentro do seu corpo é convertido a vitamina A. Tudo bem, meninos? Quem são lipídios? Aqui a gente acaba mais uma aula de lipídios. Um abraço a vocês.